eu já mencionei antes, hoje nós temos o terceiro domingo da Páscoa no calendário litúrgico da nossa igreja. E estou vendo tudo, talvez você esteja pensando aí consigo, lá vem esse cara de novo falar do tema da Páscoa, da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Se você estivesse num culto presencial aqui, talvez você consideraria, bom, já que eu estou aqui, vamos lá, né? Vamos encarar. Afinal, foi para isso que eu vim fazer um sacrifício aqui. Mas não é o caso. Você está aí, na sua casa, onde você estiver, assistindo ao vivo pelo YouTube. Fica muito mais fácil você se desconectar, basta um clique e pronto, você está fora. Sem o constrangimento de se levantar no meio do culto, de sair pela porta com as pessoas dando aquela olhadinha de lado. Mas antes que você vá, antes que você considere em desconectar, eu convido você a ficar. A ficar porque o tema é essencial. Porque o tema é fundamental. Porque o tema é absolutamente importante para esse nosso tempo de incertezas, tempo de muita desesperança na vida de muitos. Ao mencionar aqui no início da pregação, o terceiro domingo da Páscoa, lembro que isso, nós seguimos aqui um calendário litúrgico, um calendário eclesiástico, um calendário da igreja. E não é só nós aqui, né? Nós nos relacionamos com certas datas cristãs, de uma forma diferenciada. Enquanto o mundo procura, por todos os modos, explorar certas datas cristãs, com a sua avidez comercial, transformando essas datas especiais em oportunidade de lucro e de ganhar muito dinheiro, e assim por exemplo, com o Advento. Enquanto nós nos preparamos para a volta de Cristo, ou celebramos a perspectiva da proximidade do Natal, celebrando a sua primeira vinda, o mundo, ao contrário, se prepara para nos bombardear com jingles de Natal, com a tentativa de nos arrastar às compras o quanto antes possível. Pior ainda é com o próprio Natal. Papai Noel, já com seus duendes, roubou o cenário já faz muito tempo. Ele é o carro-chefe que, com o apelo do bom velhinho, desperta nostalgias, sensibiliza os bolsos, a fim de gastarem além do razoável para tentar trazer algum sentido, algum significado para essa data tão importante, afinal, são os festejos natalinos. E aí nós temos a Páscoa. O coelhinho e seus ovos são a fonte de atração maior para fazer a alegria de grandes e pequenos. Referência à ressurreição de Cristo? Nem pensar. Diluiu-se tudo num discurso barato de renascer da esperança, coisas do tipo. Nem vou mencionar aqui o Pentecostes, data igualmente importante no calendário litúrgico da nossa igreja. Então, de fato, o povo de Deus, a igreja de Cristo, ele é um povo peculiar, por assim dizer. Ou seja, é um povo de propriedade exclusiva de Deus, como fala 1 Pedro. Um povo adquirido por alto preço, não por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. E, nesse sentido, nós andamos, sim, na contramão do mundo. Nós vivemos, sim, aquilo que John Stott costumava chamar de contracultura cristã. E isto se expressa até mesmo num calendário próprio. Um calendário litúrgico que celebra datas especiais, datas que de certa forma se constituem numa matriz formativa, vamos dizer assim. Ou seja, funcionam como uma
contraformação diante desse caráter comercial, frenético, incessante da nossa cultura. Afinal, por que este calendário litúrgico, esse tempo cristão, essa forma de medir o tempo da igreja é tão importante? Como, por exemplo, a celebração da Páscoa. Em primeiro lugar, porque esse nosso jeito peculiar de marcar o tempo gira em torno de uma pessoa e não de outros interesses. No centro está a pessoa de Jesus de Nazaré. Sim, aquele que nasceu e ao nascer entre nós divide a história, divide o calendário em antes de Cristo e depois de Cristo. Esse mesmo Jesus que vive num tempo específico de nossa história, viveu num tempo específico. Sim, esse mesmo Jesus que, como colocamos no credo apostólico, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Pilatos era governador romano da província da Judéia, no período que Otávio Augusto foi imperador romano. Isso podemos achar no calendário. Era entre 27 a.C. até o ano 14 da era cristã. São datas históricas. Sim, trata-se do mesmo Jesus que foi morto, sepultado, que desceu ao mundo dos mortos, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Isso nós professamos no nosso credo apostólico. Assim, seguimos declarando e professando até os dias de hoje. Portanto, o credo apostólico situa Jesus no tempo e no espaço. Isso significa dizer que, quando nos reunimos para celebrar Advento, Natal, Páscoa, Pentecostes, seja lá qual data for, não fazemos pautados em uma lenda, não fazemos pautado em uma fantasia, em uma história da carrochinha. Não. A igreja não é um grupo de pessoas que se reúnem em torno de ideias abstratas e utopias, nem mesmo em torno de enredos e da eloquência de seus pregadores. Como igreja cristã, nós nos reunimos em torno de uma pessoa histórica. Sim, em torno da pessoa de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Não importa onde estivermos, estamos reunidos em nome do Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Reunidos como povo do Messias, o povo de Deus, ainda que espalhados aí por essa cidade, pelo mundo afora. Não é um povo que flutua em algum céu esotérico, anômalo, esquisito, não histórico. Mesmo celebrando com os olhos fitos no alto, para onde Jesus ascendeu depois da sua ressurreição, mesmo celebrando com a grande expectativa de que ele voltará para buscar a sua igreja, buscar o seu povo, nós o fazemos com os pés fincados no chão da nossa realidade. No relato da ascensão de Jesus aos céus, em Atos 1, a partir do verso 8 e seguintes, Jesus no verso 8 fala aos seus discípulos dessa missão, de que depois de receberem o poder do alto, do Espírito Santo, serão suas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo, porque desapareceu da vista. E eles continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco, dois anjos, apareceram de repente no meio deles e disseram: "E aí, galera, homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu,
ele voltará do mesmo modo como vocês o viram subir. E o que os discípulos fizeram agora? Eles voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância, e a vida segue. Exatamente, a vida segue. Jesus mesmo deixou ordens claras e expressas a esse respeito. Em Lucas 24, que a gente já citou aqui, nós lemos alguma coisa desse capítulo hoje, e ali em seguida, quando Jesus se revela aos seus discípulos, após terem comido juntos, que Jesus pediu uma comida, como a gente leu, Jesus disse aos seus discípulos: enquanto eu ainda estava com vocês aqui, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos dizem a meu respeito. Então, ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamado com a autoridade do seu nome, do Cristo de Deus, a todas as nações, começando por Jerusalém. Atribuição essa, aliás, que não foi dada só aos seus discípulos de ontem, mas a todos nós, hoje, continuamos com essa comissão sobre nós. E Jesus segue dizendo: vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu, referindo-se ao Pentecostes, ao derramamento do Espírito Santo. Depois Jesus os levou a Betânia e, levantando as mãos para os céus, os abençoou, e enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de grande alegria. E estavam sempre no templo louvando a Deus. Diante da ressurreição e ascensão de Jesus, adorá-lo se torna prerrogativa da igreja cristã, que se reúne em seu nome até os dias de hoje, até que o Senhor volte para adorá-lo, para servi-lo. Há um segundo aspecto bem peculiar do tempo, do calendário cristão, vamos dizer assim, a saber que, como igreja cristã, nós vivemos num tempo estranho, algo do tipo num já agora, mas ainda não. Como povo de propriedade exclusiva de Deus, como diz Pedro, nós vivemos neste mundo como estrangeiros e peregrinos. É o que 1 Pedro 2 escreve. Eu leio a partir do verso 9. Vocês, porém, diz Pedro, são povo escolhido. Vocês são reino de sacerdotes. Vocês são nação santa, uma nação separada para Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas, pelo mundo afora, como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes de crerem, vocês não tinham identidade como povo. Agora, depois de crerem em Cristo, vocês são povo de Deus. Antes de crerem, não haviam recebido misericórdia. Agora, receberam misericórdia de Deus. Amados, escreve Pedro, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem nesse mundo. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Então, somos de fato um povo peculiar.
com um pé fincado na história, na realidade da vida, e com o outro pé fincado no céu, por assim dizer, no reino de Deus. Somos cidadãos desta terra, desta cidade, ou aonde você estiver, mas também somos cidadãos do reino de Deus. E são os valores desse reino, o reino de Deus, é a vontade do rei desse reino que rege as nossas vidas. Esta vontade, que é perfeita e santa, se sobrepõe aos valores e regras do reino terreno, do reino desse mundo. Estão lembrados da resposta de Pedro ao Sinédrio, que é o fórum que julgou Jesus e o condenou à morte? Quando Pedro e João foram presos e proibidos de nunca mais ensinar no nome de Jesus em Jerusalém, lembram que Pedro e João responderam? Eles disseram: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Ele nos mandou pregar, Ele nos mandou ensinar. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Aquilo que o nosso coração está cheio, de uma certa forma, Pedro está dizendo isso. Isso vem para fora. Isso se expressa em nossa vida. E ao serem presos pela segunda vez, por continuarem a ensinar e agir no nome e na autoridade de Jesus, Pedro e os demais apóstolos, agora presos também, responderam a esse mesmo sinédrio, que disseram: olha, nós ordenamos a vocês que nunca mais pregassem em nome do Senhor Jesus aqui. E o que Pedro diz? Devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Atos 5, 29. Ainda assim, não se trata de uma desobediência civil barata, não se trata de uma mera rebeldia. Trata-se da soberania absoluta do Senhor sobre tudo e todos. Trata-se da nossa sujeição, da nossa submissão ao seu governo, ao seu senhorio, que também implica em fidelidade e obediência da nossa parte. Na sequência, em sua primeira carta, onde Pedro nos adverte como peregrinos e estrangeiros que somos a vivermos de maneira exemplar entre os que não creem, ele segue dizendo o seguinte, no verso 13, 1 Pedro 2, por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. Parece contraditório, não é? Não vamos obedecer à autoridade humana, vamos obedecer a Deus. Por outro lado, logo a seguir, Pedro diz, como servos do Senhor Jesus, submetam-se à autoridade humana. Acontece que com a ressurreição e a ascensão de Jesus, toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. É o que Jesus mesmo afirma. Pedro o declara igualmente em sua carta, dizendo, agora Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, e todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a Ele. Paulo, por sua vez, em seu conhecido hino cristológico, expressa isso de uma forma extraordinária em Filipenses. Falando de Jesus, Paulo diz que, embora ele, sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Ao contrário, em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo, de servo, e nasceu como ser humano entre nós. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente ao Pai,
até a morte e morte de cruz, submetendo-se ao Sinédrio, submetendo-se a Pilatos. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, até mesmo debaixo da terra, e toda língua declare e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Pois é, esta é a implicação da Páscoa. Jesus não só pagou nossa dívida na cruz do Calvário, ao ser ressuscitado dos mortos no terceiro dia. Ele venceu a morte definitivamente. E mais, toda a autoridade no céu, na terra, por toda a eternidade lhe foi restituída. Sim, é este Jesus que servimos e adoramos. Diante dele nos prostramos, humildemente, e sujeitamos toda a nossa vida, a nossa existência ao seu governo. Então, voltando, se somos peregrinos e estrangeiros nesse mundo, então também vivenciamos uma relação estranha com o próprio tempo no qual nós vivemos. Vivemos em antecipação os valores e o governo de um reino futuro, mas que já se manifesta hoje em nosso viver. Nós não existimos apenas para o aqui e agora, esse tal de presentismo, o hoje, vive só para o hoje. Vivemos sim, no hoje, mas com os olhos fitos em esperança no futuro, ao que nos já está preparado, ao reino que virá de forma definitiva. Por isso, todos os anos, especialmente no tempo de Advento, por exemplo, celebramos não só o Cristo que já veio, mas também o Cristo que virá, que está vindo, que voltará. Assim, as celebrações cristãs, todas elas, nos conectam sempre de novo com o reino de Deus e os seus valores. Elas nos tiram do sono da indiferença e nos despertam para uma esperança comprometida com o reino que já experimentamos e aguardamos em sua plenitude. Afinal, somos um povo que espera e, ao mesmo tempo, um povo da esperança, que aguarda novamente a vinda do Messias, nosso Senhor glorioso. Somos sim um povo do futuro, que ao mesmo tempo não tenta fugir do presente, mas se compromete com ele exatamente por causa dessa esperança e a certeza de que nosso Redentor vive e reina hoje. Comprometemo-nos com o presente, não somos escapistas, isso é patológico, com certeza. Comprometemo-nos com este mundo em nosso tempo, pelo mandato do próprio Senhor, que nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, pedimos pelo governo de Deus sobre nós. Desejamos andar debaixo da sua soberana vontade. E ao fazê-lo, vamos colocando sinais desse seu reino, desse seu governo já nesse mundo hoje. Então, nossa adoração cristã conectada a um calendário eclesiástico, litúrgico, nos remete e compromete com o que aconteceu no passado. Sim, nessas celebrações, em nossas celebrações cristãs, lembramos dos atos redentores de Deus por nós na história, mas especialmente ato de redenção em Cristo Jesus na história.
Assim, Quaresma e Páscoa, por exemplo, nos convidam a olhar para o passado, para nos lembrarmos do poder liberado na cruz e na ressurreição de Jesus dentre os mortos. Um poder que continua atuante hoje, que segue se manifestando no presente. Conforme diz Paulo em Filipenses 3, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. É esse poder que leva os cristãos de todos os tempos a não mais temer a morte e a estarem dispostos a dar a sua própria vida pelo Senhor e o seu reino. Mas também estas celebrações nos enchem de esperança e nos levam a clamar: vem, Senhor Jesus. Quanto tempo ainda, Senhor, até que tu venhas? Esse é o nosso clamor. Estas são as orações de um povo também afinado com o futuro que nos aguarda, a vinda do seu reino definitivo. Portanto, somos um povo esquisito, peculiar, incompreendido, pois vivemos entre tempos, vivemos no já agora e o ainda não. Vivemos lembrando o passado e esperando o futuro, e simultaneamente enquanto celebramos e servimos hoje. Somos chamados a ser um povo que tem memória e um povo cheio de expectativa, orando e esperando o reino vindouro que está se irrompendo sobre o nosso presente e virá definitivamente como o ladrão da noite. Sim, é por isso tudo que celebramos, adoramos e servimos ao nosso Senhor hoje. Que a sua palavra encontre espaço em nossos corações e opere segundo o seu desejo em nossa vida. Amém.